Um homem que passou nessa terra 2000 anos atrás. E até hoje o nome dele é glorificado em cada canto desse planeta. Um homem que escolheu 12 discípulos e hoje tem bilhões de discípulos. Um homem que começou um grande empreendimento chamado igreja. E ninguém conseguiu fechar em 2000 anos. Se tem alguém que começa e ninguém termina, é Jesus. Se Jesus começar, ninguém termina. Se Jesus abrir a porta, ninguém fecha. Coloca a tua confiança nele. Nós sempre teremos que fazer a nossa parte, mas coloca a tua esperança nele. Estamos numa geração muito difícil. Aliás, todas foram difíceis. Não teve geração fácil, né? Mas a nossa geração tem uma perversidade diferente. Por isso a Bíblia diz que, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E o excesso de informações ruins cauteriza o nosso coração. Estamos num mundo hostil, com pessoas arrogantes, um mundo complexo e os corações endurecidos. Se você se destacar, assim como um prego numa madeira se destaca, alguém vem com um martelo para arrebentar. Vivemos numa era de pessoas que não suportam ver a vitória do outro. Nós estamos caminhando para dias muito difíceis. Não dá mais tempo de brincar de ser cristão. Porque se você brincar de ser cristão, o mundo espiritual não vai brincar com você. Quando o seu nome entra no mundo espiritual, a guerra começou. Você, querendo ou não, já chorou na presença do Senhor, já teve intimidade com o Senhor? Então, já era. O mundo espiritual já começou a se movimentar a favor ou contra. Então, já não dá para fazer as coisas sem oração. Não dá para fazer as coisas sem buscar a Deus primeiro. Não dá. Por que não dá? Porque o mundo espiritual não está parado. O mundo espiritual não vai esperar e dizer, ela precisa de mais 5 anos para se decidir. O mundo espiritual, os anjos e demônios estão lutando. Anjos a favor e demônios contra o tempo todo. E servir ao Senhor é guerra, é convocação. Você falar sobre Deus é convocação. Então, meu irmão, o céu e o inferno existem. Mas precisamos tomar uma posição, decidir, porque o mundo que estamos vivendo é um mundo de posicionados. Ou você se posiciona, ou você desaparece. Cuidado. Você não pode compactuar com as coisas que ferem os seus valores, os princípios e sua vida espiritual. Mas, mesmo que você tente fazer tudo certo, o mundo continua sendo hostil e cruel. E a cada dia vai piorar mais. Porque nós estamos caminhando para o fim. E nós temos que estar orando e vigiando, porque não sabemos o dia e nem a hora. Se você fizer tudo errado, você dança. E se você fizer tudo certo, você será perseguido. Ou seja, nos dois terá dificuldades. E como reagir diante dessa realidade? Em Mateus 10,16, nos dá a resposta. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E nessa passagem, inicia uma guerra de opostos. Ovelha não anda com lobo. Mas Jesus disse que nos envia como ovelha no meio de lobos. Também não consigo imaginar a serpente e as pombas convivendo. Me parece muito oposto. Um ser humano comum não consegue lidar com os opostos. Um ser humano incomum, aquele que é extraordinário, que Deus usa, ele entende que somos em parte como uma serpente e em parte como a pomba. Portanto, o ser humano incomum compreende a palavra e ele consegue trazer os dois opostos e colocar num equilíbrio. Então, para viver nesse mundo, precisamos ter a mente forte, mas o coração sensível. Ou seja, sendo sagaz como a serpente, mente forte, acreditando que é capaz, sabe o que quer, quando quer e não desiste, até conseguir. Mas por causa dessa sagacidade da serpente, né, muitos endureceu o coração. E Deus odeia um coração duro. E muitas pessoas tiveram que manter a mente tão forte para prosperar, que também endureceu o coração. E perderam a simplicidade da pomba. Então, no mundo onde tem lobos, as ovelhas que não têm mente forte e coração simples são devoradas. Não tem como prosperar sem ter a mente forte. Nabal, ele tinha uma mente forte, ele era decidido, ele gostava de trabalhar, sabia o que queria, tinha mente forte. E ninguém botava dúvida no coração dele. Mas o problema, igual diz a Bíblia, é que Nabal também tinha um coração duro. Ele não conseguia ter mente forte e coração sensível. E a Bíblia diz que os homens de Davi estavam próximos à casa de Nabal, onde estava tendo um banquete. E Davi falou, vai lá e pede um pouco de comida para nós. Davi nessa época ainda não era rei, era fugitivo pelos desertos. E ele pede comida a Nabal. E todo mundo sabia
que Samuel tinha ungido a cabeça de Davi. E todos sabiam quem era Davi, porque ele derrubou o gigante mais famoso da história. Quando os homens pediram a comida para Nabal, Nabal riu na cara deles e disse: quem é Davi? E a Bíblia diz que Nabal era um homem de coração duro. Vou adiantar a história. Deus vai matar Nabal com toda a sua riqueza, com toda a sua mente forte e com toda a prosperidade. Deus foi lá, tocou nele e matou. E Davi casou com a mulher dele. Mas tem uma personagem nessa história interessante. Abigail. Para mim, uma das mulheres mais sábias da Bíblia. Porque quando um dos servos da casa de Nabal percebe que Davi estava vindo para matar a todos, porque os servos de Davi falou que Nabal negou comida e ainda riu na cara deles. Aí Davi ficou furioso. O quê? A gente protege as ovelhas dele esse tempo todo no deserto. Nunca incomodamos ele, pois saca a espada todo mundo e não vamos deixar nem as crianças vivas. Davi era um homem sanguinário. Todo mundo saca a espada e vai para a casa de Nabal. E um dos servos viu e correu. Mas ele não foi a Nabal porque sabia que Nabal tinha um coração duro. E foi até Abigail, que tinha um coração sensível. E aqui na reação dela, ela mostrou que tinha mente forte e coração sensível. Por isso, ela termina casada com um rei. Ela foi tomando decisão rápida, pega pão, dinheiro, roupas, camelo, pega e vamos rápido ao encontro de Davi e levar para ele. Se ela tivesse a mente fraca, ela ia ficar, né? Meu Deus, vou morrer. Ia ficar esperando ali, parada, esperando a hora da morte. Mas não, ela foi, levou as coisas. Quando viu Davi chegar, ela se prostra em terra e em reverência a Davi, coração humilde. E aqui ela fala uma coisa tremenda, que mostra o tamanho da sabedoria dela. Ela fala assim: meu Senhor, a culpa foi minha, eu que deveria ter recebido este pedido. Meu marido é insensível, não levante a espada contra a minha casa. Porque um dia você vai ser rei de Israel e você não vai querer levar essa culpa de sangue inocente. Aí, ela elevou o ego dele e desarmou Davi. Ele guardou a espada e ela já foi dizendo: olha aqui, toda essa comida e todos esses presentes são para ti. Davi ali se encantou já. Todo mundo quer seguir quem tem mente forte e coração sábio. Mas ninguém quer estar perto dos duros de coração. Aquela mulher em minutos resolve o decreto de morte que estava sobre a casa dela. Reverteu a situação, voltou para a casa dela e descansou. E Nabal recebeu as notícias, né? As notícias do que iria acontecer e que uma enfermidade viria sobre ele. E em alguns dias depois, meu povo, ele morreu. Por outro lado, se você tiver um coração sensível nesse mundo, que não é permitido fracassar, fraquejar, você mesmo com um coração bom fica para trás. Podemos ver isso em Jesus. Quantas vezes ele foi duro, chamando o seu discípulo mais fervoroso de Satanás. Tu pensa como os homens, cogita coisas de homem. No templo, Jesus dá chicotadas nos mercadores. Ele tinha um coração sábio, mas sabia se impor quando era a hora. Esse equilíbrio de serpente com pomba, de coração sábio com a mente forte, é o que precisamos para sobreviver num mundo cheio de lobos e que Deus te enviou como ovelha. Mas fortaleça sua mente e amoleça seu coração. Só a mente forte vai te dar muito, mas não vai te dar tudo. A sua mente forte vai impressionar homens, mas nunca Deus. Mas o seu coração humilde toca a Deus. Então, não sejamos hipócritas, porque acima de tudo eu quero impressionar a Deus, mas eu não quero passar vergonha diante dos homens. Por isso é possível você fortalecer sua mente, ser decidido, saber o que quer, empreender, tomar decisões rápidas, não deixar a dúvida e o medo te aprisionar e ao mesmo tempo ser sensível quando o Espírito Santo fala. Se importar com as pessoas, orar antes de fazer. Nesse mundo hostil, só sobreviveremos se for sagaz como a serpente, mas simples como as pombas. Às vezes parece que o mundo está tudo desconcertado, mas na mão de Deus está tudo sob controle. Fortaleça sua mente, mas sensibilize o seu coração. E é claro que Deus quer que você vença, que você consiga. Mas é que resultados na terra dependem de mente forte, mas resultados no céu dependem de coração sensível. E dá para ter os dois. Isso é o mais lindo. Ricos e pobres vão se encontrar no céu. Vão se encontrar. Aquele que crê e for batizado será salvo. A questão é como vai ser a tua vida até a salvação. Como você vai estar. Davi era um homem forte e um coração sensível. Por isso era um homem segundo o coração de Deus. Então, para finalizar, a Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Deus não suporta os soberbos e precisamos ter cuidado, porque na busca de uma mente forte podemos adquirir muito orgulho. Por isso a Bíblia diz, guarda teu coração antes de guardar a tua mente, porque no fim das contas, você decide com o coração. Você não pode acompanhar a geração hostil, você tem que liderar essa geração. E Deus nos fala, seja forte e corajoso, porque eu serei contigo. Quem vai ser contigo não é o melhor advogado da cidade e nem o melhor juiz que você conhece. O próprio Deus é que vai ser contigo. Só seja forte e corajoso e que o nome dele seja glorificado pelos frutos que você vai dar. E cumpra a missão que ele te confiou. Porque ele nos disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa. Creia no Senhor.